Reunimos-nos aqui hoje para assinalar a abertura do ciclo de conferências comemorativo dos 40 anos da educação na Universidade do Minho. A presidência do Instituto de Educação saúda todos os presentes, dá-vos as boas-vindas e destaca um agradecimento especial por se juntarem a nós neste momento simbólico que constitui a participação na vivência e construção da memória dos 40 anos da educação na Universidade do Minho. Um agradecimento particular, de forma muito especial, aos professores António Sampaio da Nova e Licínio Lima. Ao professor António Sampaio da Nova, agradecemos a disponibilidade por nos brindar com mais uma das suas sempre oportunas e inovadoras visões sobre a educação que nos traz na sessão de abertura deste ciclo de conferências. Ao professor Licínio Lima, parte integrante e substantiva deste ciclo de 40 anos de educação no Minho, a quem também agradecemos a participação e a moderação desta conferência. Duas figuras com valor simbólico ímpar nas questões de educação. São duas figuras conceituadas a nível nacional e internacional, pelo que neste momento nos escusamos de fazer apresentações pormenorizadas, passando de imediato a palavra ao professor Licínio Lima, declaramos aberta a sessão, desejando a todos que este espaço, dinamizado por este ciclo de conferências, constitua momentos de enriquecimento conjunto, de partilha e de difusão, vivência e construção da memória da educação na Minho. Obrigada. Obrigado, professora Maria Serrano, prezados colegas, prezados estudantes, prezados convidados, prezado António Novo, prazer mais uma vez encontrarmos em trabalho, eu farei uma apresentação breve desta sessão. Não vou apresentar o António Novo por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele não precisa de ser apresentado. Mas geralmente, quando os apresentadores dizem isso, mas depois dizem, não obstante, eu vou dar aqui. Em segundo lugar, porque ele não gosta de ser apresentado, porque se vai por muito tempo nisto. E, portanto, eu não vou apresentá-lo, vou apenas, enfim, muito rapidamente, porque o protagonista é ele, e é ele que nós o queremos ouvir. Vou chamar a atenção para duas ou três ideias que me parecem fundamentais. A primeira é de que estamos aqui a dar início a uma sinalização de 40 anos de ensino, de investigação e de interação com a sociedade no domínio científico, cultural, humano, social da educação. Com vários protagonistas ao longo dos anos, com vários responsáveis, com várias unidades orgânicas, hoje em torno do Instituto de Educação da Universidade. Instituto forte, grande, com recursos que são conhecidos, e poderíamos nesta fase ser tentados a fazer um discurso comemorativo, um discurso algo entusiástico, e não vai ser o caso. Ainda que eu creia que tenhamos razões de sobra para fazer um balanço crítico com aspectos muito positivos, com um capital muito relevante de formação, de investigação, de internacionalização, de serviço prestado a muitas comunidades, ao norte do país, a todo o país, a muitos países africanos, a países asiáticos, à relação com o Brasil, que temos aqui muitos estudantes. Portanto, há certamente muitas razões interessantes, positivas, mas eu creio que nós somos já 40 anos suficientemente adultos para fazermos um balanço crítico. O tempo também não está para momentos mais ou menos épicos e grandiloquentes em torno de coisas para comemorar. E, portanto, eu creio que nós temos que olhar para o que foram estes últimos 40 anos, interpretá-los, compreendê-los criticamente, ajuizar relativamente às fases melhores e piores, àquilo que nós conseguimos e ainda não conseguimos, aos sonhos por realizar e, sobretudo, ao momento que vivemos e ao presente e ao futuro que projetamos, que não é fácil projetar, não é?
a todos os níveis. Portanto, desse ponto de vista, eu aprecio, neste ciclo de conferências que nós vamos iniciar, aprecio a potência crítica, não é, reflexiva, em torno da educação portuguesa e em torno da educação que nós fomos projetando e construindo nestes planos do ensino, da investigação, da interação com a sociedade. É isso que me parece mais útil, não é? Uma reflexão crítica que seja a doer se for caso disso, e quando é crítica ela sempre dói alguma coisa. Portanto, creio que é isso que se espera, que se exige mesmo de um Instituto de Educação com 40 anos deste trajeto que eu aqui acabo de esboçar. E é neste contexto, e isso foi considerado várias vezes nos nossos debates na Comissão, que, enfim, refletiu e tratou sobre estas iniciativas, não é? Sobre este balanço crítico, sobre este momento de reflexão, que, na verdade, se impôs, naturalmente, a figura do António Novo. Não é? Porque ele é possivelmente dos poucos que pode fazê-lo, não só porque o pode fazer, mas porque nós lhe reconhecemos a legitimidade para ele fazer. Porque há quem queira e não possa. Há quem possa e não queira também. Mas no caso do António Novo, nós reconhecemos-lhe o perfil do colega que há muitos anos estuda a educação, intervém sobre a educação, tem dado contributos importantíssimos, não é? Em áreas diversas. Há uma história da educação em Portugal antes e depois do António Novo. Há contributos na educação comparada que são fundamentais, na política educativa que são fundamentais. Há, sobretudo, uma concepção de especialista, formador e investigador em ciências de educação que é profundamente ancorada na cultura portuguesa e é, ao mesmo tempo, cosmopolita. E isso é algo de que as ciências de educação urgentemente necessitam cultivar, aprofundar. Há um conhecimento profundo dos autores e da história portuguesa e também dos nossos pedagogos e dos nossos autores, não é? Portanto, não há um paroquialismo, não há um ufanismo relativamente ao que fizemos, mas não há o desconhecer nem o desvalorizar da cultura e da educação portuguesa. E há depois esta capacidade que ele tem, naturalmente, que é conhecida de todos, de refletir, de pensar bem, eu vou pensar agora no meu autor também em particular, de pensar bem, de o fazer apaixonadamente, de o fazer de forma cultivada, ilustrada, dizia-se antigamente, não é? De forma bem informada e de o fazer com essa legitimidade que nós lhe conferimos. E, portanto, há coisas que é preciso ouvir nos balanços críticos, há coisas que nem sempre são positivas ou são interessantes de se ouvir relativamente ao nosso trabalho, às nossas fraquezas, não é? Às nossas incoerências, à nossa falta de capacidade de traçar um rumo, de participar mais ativamente em certas áreas da política educacional, de nos deixarmos dividir em especialidades e subespecialidades, e ficarmos, como o António Nova costuma dizer, especialistas especialmente especializados, que é enfim, uma expressão também de um antigo mestre dele. E, portanto, tudo isto é importante. É importante se for dito pelo António Nova, porque se for dito por alguém que não é do nosso universo, ou é de um universo que nós não respeitamos, ou é alguém do nosso universo, mas que nós não consideramos, nós tendemos imediatamente para um comportamento defensivo, eventualmente agressivo, não é? De defesa da nossa dama, e é o que não vai ocorrer aqui, porque o António tem esta capacidade de falar do interior da comunidade, para o interior da comunidade, de forma não paroquial, de forma aberta, de forma cosmopolita, como dizia há pouco, e é isso que nos encanta no discurso dele, independentemente das concordâncias ou discordâncias, que nós não concordamos com o António Nova em tudo o que ele diz, não podemos enverdar pelo processo de santificação do António Nova em vida, às vezes também somos sujeitos, não é? Também somos sujeitos neste país pequeno que nós somos, não é? Endeusar, santificar. Não, nós temos é que apreciar o bom trabalho, de onde é que ele vem, a solidez do trabalho, de o respeitar, e respeitá-lo é indagá-lo, criticá-lo, debatê-lo, estudá-lo profundamente, não é?
estabelecer consensos onde é necessário, trabalhar os dissensos que são geralmente muito mais criativos, não é? E muito mais produtivos, e é isso que ele sabe fazer como ninguém, e portanto, António, permite-me este tratamento mais direto entre nós, não é? que já vem há muitos anos. É isto que nós queremos e que esperamos de ti, que sabemos que tu vais fazer, e é com uma última palavra de profundo agradecimento pela tua disponibilidade de estar aqui connosco e que eu espero que seja justificada pela nossa parte, por aquilo que já está justificado. Agradecer muito, começar por agradecer ao Licínio estas palavras. Ele, na verdade, não me convidou para estar aqui presente, ele convocou-me para estar aqui presente. É uma coisa ligeiramente diferente, não me deu a hipótese de dizer que não, e é verdade que a minha vida está muito complicada nos últimos tempos. Eu espero, apesar de tudo, ter sido capaz, de forma muito simples, de vos situar algumas ideias que, como o Licínio antecipou, são mais provocações ou mais tentativas de nos pormos a pensar coletivamente sobre alguns destes temas. Agradecer muito ao Instituto de Educação, particular na pessoa do Sr. Vice-Presidente, professora Ana Maria Serrano, agradecer à Universidade do Minho e agradecer a presença de todos nesta tarde deste dia. Eu recordava com o Licínio Lima que estes 40 anos do Instituto de Educação começaram também em grande parte com a intervenção do professor, que foi o meu professor também, o professor João Evangelista Loureiro, que aqui esteve em 1975 e que na altura deu um contributo importante para o início do trabalho da educação aqui e que teve na minha vida pessoal, além de um papel importante de apoio ao meu processo de doutoramento, um episódio absolutamente trágico na minha vida, porque a minha tese de doutoramento estava marcada para o dia 26 de março de 1986. O professor Evangelista Loureiro fazia parte desse júri e faleceu subitamente no dia 8 de março de 1986 e não pôde estar presente nesse júri, coisa que a mim me entristeceu muito, e eu deixei na minha tese referências importantes pelo trabalho e pelo apoio que ele me deu quando era ainda muito jovem e que teve um apoio muito importante para mim. Eu vou tentar, dei este título de quem és, do quem somos, de onde vimos, para onde vamos, onde obviamente se revê a famosa história do Bocage, que uns contam como tendo sido interpelado por um polícia, outros por um ladrão. A história é contada das duas maneiras, não sei qual é a história verdadeira, mas a história é de que o Bocage, em pleno Rocio, terá sido aproximado ou por um polícia ou por um ladrão. O meu pai contava-me como sendo um ladrão, não? E terá dito quem és, de onde vens e para onde vais. E o Bocage terá respondido: sou Bocage, venho do Nicola, café ali ao lado, sou Bocage, venho do Nicola e vou para o outro mundo se disparas a pistola. E daí veio esta trilogia de 3 perguntas da que eu me aproprio para me perguntar quem somos, de onde vimos e para onde vamos. E claro que ao colocar isto no plural, eu tenho desde logo um problema, que é saber quem é este nós, não é? Quando eu coloco isto no nós, o nós é quem? E este nós é um nós muito genérico. É um nós que se vai procurar reportar com apontamentos distintos ao campo da educação em geral, nas suas diversas vertentes institucionais, académicas, científicas, profissionais, e portanto sem ser muito preciso neste nós, num certo sentido aquilo que o Licínio aqui já trouxe, quando falava dessas diversas dimensões que fazem o campo da educação. Vou fazê-lo de forma extraordinariamente livre, não é uma intervenção de sistematização, de dados, de trabalhos, etc., mas é apenas uma espécie de um ensaio em forma verbal, de uma maneira livre de pensar sobre alguns destes temas, dizendo coisas que certamente necessitariam e necessitarão de muitos mais esclarecimentos, coisas que são mais do domínio da provocação, do domínio da demonstração, mas que eu espero que sirvam para coletivamente irmos pensando nestas 3 perguntas.
Creio que todos reconhecemos que somos uma comunidade, e a palavra comunidade levar um dia a muitos outros debates, mas não encontrei outra, não é? Uma comunidade relativamente dispersa, circulamos por muitos lugares e por muitas coisas, com um forte enraizamento institucional, no caso português, sobretudo nas universidades e nas escolas superiores de educação. Um enraizamento que se traduz, do ponto de vista científico, sobretudo na Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, mas também num conjunto de outras associações que cruzam muitas vezes as questões profissionais, as questões dos professores, as questões da sua formação. Como acontece na maioria dos países, há duas esferas predominantes no nosso trabalho. Uma esfera a que poderíamos chamar dos estudos educacionais, dos estudos sobre educação, do trabalho em geral sobre o domínio da educação, nas suas distintas configurações, e os trabalhos que se reportam mais especificamente à formação de professores, onde há, obviamente, uma grande presença dos estudos e da área da educação. E nestas diversas esferas e configurações há uma enorme dispersão que faz, obviamente, muita das vantagens das ciências da educação e muitos dos problemas. Não vale a pena iludirmos que estão aqui também muitos dos nossos problemas, ou como dizia o Padre António Vieira num dos seus sermões, todas as nossas qualidades são quase sempre os nossos defeitos também, não é? As maiores qualidades que nós temos a título individual são muitas vezes os nossos maiores defeitos, e é nesse jogo e nesse equilíbrio que muitas vezes se definem as coisas sobre as quais vale a pena falar. Eu creio que, quando me pergunto e me faço a pergunta quem somos hoje, num apontamento excessivamente simplista, podemos afirmar que esta comunidade se encontra hoje, apesar dos muitos avanços das últimas décadas, de que já falarei na resposta à segunda pergunta, numa situação difícil e de alguma fragilidade. Vivemos hoje em Portugal e no mundo inteiro, não é uma realidade portuguesa, uma situação de dificuldade e de alguma fragilidade, apesar de termos pessoas absolutamente notáveis, de termos carreiras científicas brilhantes e muito consolidadas, e de termos lugares institucionais, como este Instituto de Educação, de grande consistência e de grande qualidade. Mas é preciso reconhecer que o panorama geral não é muitas vezes animador, não é animador nem por razões internas, nem por razões externas, que aliás todos de uma ou de outra forma conhecemos. Vou apenas assinalar duas destas circunstâncias que marcam esta dificuldade e alguma fragilidade em que por vezes nos encontramos. A primeira, e que é óbvia, é que esta comunidade vive, há cerca de uma década, uma crítica pública sistemática à qual não fomos capazes de responder. Não soubemos responder eficazmente a esta crítica pública sistemática que nos foi dirigida, enfim, a partir da célebre referência do Eduquês, não é? E os ataques que tudo isto foi fazendo tiveram uma grande corrosão do ponto de vista desta área da educação, tanto no seu prestígio como na sua credibilidade, praticamente em todo o país. É verdade que hoje todos sabemos que estes ataques tinham uma fortíssima base ideológica, que se revelou de maneira clara ao longo dos últimos 4 anos e que, num certo sentido, afastaram muitas das pessoas que foram seduzidas por este discurso de o apoiarem, mas não podemos ignorar que isso trouxe fragilidades e trouxe alguma corrosão do campo educativo. Eu tinha, num dos livros que publiquei, em 2005, quando este movimento já se percebia com relativa clareza, eu escrevi um livro que, em grande parte, era também para fazer o combate contra isso, e que era um livro a que eu dei o título, muitos aqui ou alguns conhecerão, de Evidentemente. Aliás, o título era um bocadinho mais preciso, era Evidentemente, ponto final. E muita gente me perguntava porquê um título, evidentemente, num livro que era sobre questões de história da educação e de debate sobre a área da educação. E, no entanto, a resposta era facílima de dar. Porque, evidentemente, porque a educação, tudo o que é evidente, mente. Não é? Isto é, as evidências são mentirosas. Aquela ideia de está-se mesmo a ver, não é? Tu já sabes que os meninos hoje não aprendem nada. Está-se mesmo a ver que hoje já não há educação. Está-se mesmo a ver que hoje são todos ignorantes. Está-se mesmo a ver que hoje não há autoridade. Este discurso
que é um discurso muito sedutor, porque ele é sempre verdadeiro, é um discurso mentiroso se não for submetido a uma análise crítica e a uma análise mais fundamentada. Num certo sentido, o que eu queria dizer com evidentemente era exatamente a mesma coisa que o António Sérgio quis dizer na sua polémica com o professor catedrático, quando se dirigiu ao professor catedrático dizendo: eu peço desculpa, mas o que o senhor me diz faz-me lembrar uma célebre definição de um dicionarista do que era um caranguejo. Dizia esse dicionarista que um caranguejo era um peixe vermelho que anda às arrecuas. A resposta do Sérgio: o caranguejo não é peixe, o caranguejo não é vermelho e não anda tal bicho às arrecuas. O resto está tudo certo, não é? E o resto é uma espécie de uma casca, é uma espécie de um verniz ao qual nós aderimos, porque obviamente que está sempre certo dizer que já não há educação, está sempre certo dizer que os meninos agora já não aprendem, está sempre certo, essas coisas estão intemporalmente certas, não é? Mas quando vamos ao fundo destes debates, percebemos que se calhar não é bem assim e que se calhar o caranguejo não é peixe, nem é vermelho, nem anda às arrecuas. A célebre história, aliás, do João dos Santos, que é justamente deliciosa nisso, quando ele escreve uma crónica, dizendo: espanta muito esta coisa, de 78. Toda a gente à minha volta diz que agora já não há educação. Isto era em 78, não é? E o João dos Santos começa essa crónica dizendo que um dia entrou no elétrico em Lisboa e que, enfim, não havia lugares onde as pessoas se sentassem. Entrou uma senhora de certa idade, ficou muito indignada porque um jovem não lhe deu lugar. E começou a gritar do elétrico: isto agora não é como no meu tempo. No meu tempo havia educação. Agora já não há educação nenhuma. Não? E o jovem continuava impávido e sereno. E a senhora gritava mais alto: isto agora já não há educação. Não é como no meu tempo havia educação. Agora já não há educação nenhuma. E o jovem, nada. Até que a senhora se pôs praticamente a berrar em cima do jovem, não é? Aos berros: já não há educação, não é como no meu tempo, já não há educação nenhuma. O jovem já não aguentou mais e disse: olha, senhora, a senhora não entendeu nada. Educação há, não há lugares, não é? E o João dos Santos parte com uma crónica fabulosa, não é? Daquelas crónicas que o João dos Santos era capaz de escrever, justamente desmontando este tipo de evidências que, na verdade, são mentirosas. E temos de reconhecer que esta crítica nos trouxe uma certa desvalorização social e um certo desprestígio, o que, a par com uma certa diminuição dos estudantes do ensino superior, tem trazido dificuldades para manter abertos certos programas e, sobretudo, tem trazido dificuldades para renovar o corpo docente na área da educação, o que, obviamente, é uma coisa central para qualquer área científica. Se não conseguimos o exercício de renovação do nosso corpo docente e do nosso corpo de investigadores, não conseguiríamos resistir. É verdade, o Licínio chamava a atenção para isso, que uma certa internacionalização, e em particular a presença dos nossos colegas brasileiros e dos estudantes brasileiros nas instituições portuguesas, tem permitido muitas vezes atenuar o efeito desta situação, mas ela, obviamente, é uma situação difícil e sobre a qual devemos refletir. O segundo movimento que nos traz problemas nos últimos anos tem a ver com um certo encolhimento dos programas de formação de professores. Ele resulta de uma certa quebra demográfica em Portugal, resulta de uma menor necessidade de professores, e isto veio trazendo ao longo dos últimos anos um certo encolhimento dos programas de formação de professores, bem como toda uma série de fenómenos relacionados com os professores que também lhes vêm retirando tempo para fazerem pós-graduações, ou fazerem estudos, ou fazerem outro tipo de trabalhos na área da educação. Portanto, a conjugação destes dois movimentos, da redução do encolhimento da formação de professores, com uma intensificação e uma burocratização do trabalho docente, que retira tempo aos professores para fazerem outro tipo de estudos, tem, em grande medida, contribuído também para fragilizar o campo educativo. É verdade que esta fragilidade não é específica de Portugal e que ela se está a verificar em muitos outros países do mundo. Quando vemos o panorama da educação em muitos países do mundo, percebemos que há uma fragilidade em muitos outros países
que talvez o exemplo maior ou o exemplo mais marcante sejam muitas das políticas que têm sido desenvolvidas em países como os Estados Unidos, países anglo-saxónicos, dos chamados caminhos alternativos para a formação de professores, que, como vocês sabem, são tudo menos alternativos, são caminhos que procuram evitar a formação universitária dos professores e dizer que, no fundo, basicamente, para ser professor, não é preciso ter seguido estudos superiores na área da educação e basta que nós recrutemos pessoas com alguma cultura, com alguma sensibilidade e com alguma vontade que as conseguiremos transformar em professores num tempo relativamente curto. É por isso que temos de partir de uma situação que é uma situação difícil para nós neste momento, se quisermos perceber o que temos pela frente e quais são os desafios que temos pela frente. Não é? E julgo que é importante, quando falamos sobretudo internamente, o ensino chamava a atenção para isso também, nós não evitemos estes problemas ou não façamos de conta que eles não existem. E, no entanto, se depois de perguntarmos quem somos, perguntarmos de onde vimos, não é? Ou o que é que nos trouxe até aqui, nós percebemos que temos muito que nos orgulhar. Isto é um caminho feito nos últimos 40 anos na área da educação, é um caminho absolutamente impressionante, que a celebração deste centenário do Instituto de Educação nos recorda. Passamos da inexistência quase total de estudos educacionais, antes do 25 de Abril, para uma rede diversificada de instituições, nas universidades ditas clássicas, Coimbra, Lisboa, Porto, mas também nas universidades novas, sobretudo a Aveiro e aqui a Universidade do Minho, e no conjunto das outras universidades e das escolas superiores de educação. Depois de Abril foi possível retomar uma tradição pedagógica e educativa que havia sido interrompida pela ditadura e que praticamente durante 40 anos havia estado interrompida neste país e que em poucos anos, final da década de 70, década de 80, foi possível retomar com grande vigor e julgo que a esse nível nos devemos orgulhar do trabalho que fizemos e do trabalho, num certo sentido, de recuperar duas tradições muito importantes, que aliás, das quais se celebram este ano um centenário, o primeiro centenário, e é sobre esses dois centenários que eu vos quero deixar um apontamento, porque são dois centenários que valia a pena serem recordados também ao longo deste ano de 2015, porque são dois marcos importantes da pedagogia portuguesa e, num certo sentido, da pedagogia internacional. Foi em 1915, há precisamente 100 anos, se publicou a obra de Faria de Vasconcelos, talvez o mais importante pedagogo português da primeira metade do século XX, uma obra chamada Une école nouvelle en Belgique, uma escola nova na Bélgica, enfim, a escola de Vierge de Vavre que o Faria de Vasconcelos tinha dirigido. Mas, além da importância desta obra, pouca gente tem chamado a atenção para o facto que é nesta obra que, pela primeira vez, o Adolphe Ferrier publica a famosa Carta de Princípios da Escola Nova. A famosa Declaração de Princípios da Escola Nova, os 30 pontos da Escola Nova, que, num certo sentido, são o marco que definem toda a pedagogia moderna, toda a pedagogia do século XX, são publicadas pela primeira vez nesta obra do Faria de Vasconcelos, no prefácio a esta obra do Faria de Vasconcelos, e vale a pena deixar aqui esta marca do que foi a nossa pedagogia republicana e a importância que ela adquiriu no princípio do século XX. Mas foi também, precisamente em 1915, que o António Sérgio publica a Educação Cívica, que é uma obra decisiva da nossa literatura pedagógica e que, aliás, viria a ser uma obra muito marcante no período posterior ao 25 de Abril, nomeadamente no período da criação dos estudos educacionais aqui na Universidade do Minho, que, de algum modo, retomam muitos dos princípios que o Sérgio aponta na sua Educação Cívica de 1915. E assinala estas duas origens, ou estes dois marcos, porque elas estão muito presentes nos últimos 40 anos. Os últimos 40 anos de estudos educacionais em Portugal estão muito influenciados, direta ou indiretamente, por muita da filosofia, das orientações, dos princípios que o Faria de Vasconcelos desenvolve na sua obra e que o António Sérgio desenvolve na Educação Cívica. E isto deu origem a um desenvolvimento impressionante das instituições e dos estudos educacionais até ao princípio do século XXI, quando, como já expliquei, se começa a viver uma situação
de alguma perturbação ou de algumas dificuldades, em grande parte pelo avanço que na altura é feita de uma crítica baseada na ideia do eduquês, que arrasta atrás de si todo um conjunto de outras consequências negativas para a área da educação. Estes 40 anos foram sempre feitos, como já vos disse, num diálogo entre duas esferas. A esfera dos chamados estudos educacionais e a esfera da formação de professores. E o trabalho feito nestas duas esferas permite consolidar uma comunidade científica que consegue construir, num tempo relativamente curto, bases sólidas de trabalho e uma grande projeção internacional. Uma das características mais importantes do que se faz na área da educação em Portugal é a sua abertura internacional, tanto para a Europa, como para os Estados Unidos, como para os países de língua portuguesa, como para uma série de outros universos. Todos nós gostaríamos que, em certos casos, tivesse havido um maior rigor no acesso e na validação de certos trabalhos. É evidente que houve muitos trabalhos que foram feitos que não têm a qualidade que nós gostaríamos que tivessem. O campo educativo e o campo científico-educativo tornou-se um campo muito aberto e isso comporta sempre fragilidades, mas num certo sentido foi isso também que lhe permitiu evoluir. Foi num certo sentido essa vulnerabilidade que muitos aproveitaram de forma absolutamente demagógica, não é? Como no caso que já vos falei da crítica ao eduquês, mas num certo sentido foi essa vulnerabilidade que nos permitiu avançar e que nos permitiu encontrar equilíbrios nos quais foi necessário responder à valorização académica e à valorização de certos grupos profissionais, nomeadamente na área dos professores. Não é? E é interessante perceber que a consolidação de uma rede de formação de professores, primeiro na formação inicial, mais tarde na formação contínua, supera os tradicionais constrangimentos institucionais, por exemplo, das antigas escolas de magistério primário, não é? E projeta a formação de professores no ensino superior, como deve ser, e até, no caso de Portugal, com a exigência de mestrado para acesso à profissão, o que, como sabem, não é, enfim, corrente em muitos países. Em síntese, para responder a esta segunda pergunta, julgo que foram décadas de grande significado, vividas por muitos de nós com grande entusiasmo, com grande intensidade, até aos tempos atuais, em que, na verdade, vivemos algumas dúvidas e algumas hesitações sobre os caminhos a seguir. São estes tempos que, na verdade, me interessam e é sobre eles, o para onde vamos, que vou concentrar o essencial das minhas palavras. E neste para onde vamos, irei tentar fazer um caminho por fora da área da educação para chegar à área da educação. E, portanto, hesitei entre fazer uma questão mais no interior da área da educação, da investigação educacional, ou da formação de professores, ou das políticas públicas, ou de tentar caminhar por fora desta área para, no final de cada apontamento, tirar algumas conclusões sobre ela. Num certo sentido, se quiserem também, hesitei entre uma reflexão mais vertical, mais identitária, tentando perceber os nossos caminhos internos e como eles se constroem, ou uma reflexão mais solta, mais horizontal, sobre as universidades em geral e depois tentando concretizar algumas destas ideias na área da educação. Foi este segundo caminho que optei por seguir e, portanto, tentando identificar o que é que são três grandes transições, três grandes revoluções que estão a acontecer na área das universidades e depois daí retirar algumas conclusões sobre como é que estas revoluções influenciam a maneira como a nossa própria área de educação terá que se organizar ou as respostas que ela terá a dar. Nesta opção, utilizo como mote desta opção uma frase do senador Cristóvão Buarque, antigo Ministro da Educação no Brasil, que escreveu agora recentemente um livro chamado Uma Universidade na Encruzilhada, a que me pediu para escrever o prefácio, e esse livro, no fundo, parte da ideia que o Cristóvão Buarque elabora nesse livro, que é a ideia de que as universidades vão mudar mais nos próximos 30 anos
do que mudaram nos últimos 300. Isto é, que no tempo da nossa geração, ou pelo menos a geração da maior parte das pessoas sentadas nesta sala, as universidades vão mudar mais do que mudaram nos últimos 3 séculos. Não é? E que esta mudança vai ser uma mudança a uma velocidade imensa e que a nossa geração vai ser chamada a responder a estes processos de mudança, que vai ter configurações várias e diversas, mas que provavelmente não vai deixar as universidades na mesma forma, no mesmo modelo que tem nos dias de hoje. É esta ideia que eu procurarei adaptar para efeitos desta minha intervenção, revisitando as 3 missões do ensino superior que o Licínio já aqui trouxe, o ensino, a ciência e a relação com a sociedade, e o serviço à sociedade, procurando revisitar estas 3 missões e procurando, sobretudo, dizer que todas elas vão sofrer uma imensa revolução nos próximos 10, 15, 20 anos e ver como é que essa revolução se vai trazer ou não para a área da educação. Vou começar então pela primeira revolução, retomando uma reflexão que fiz em 2 ou 3 palestras no Brasil, mas adaptando-a agora ao espaço universitário. A revolução no ensino. E esta revolução no ensino, para explicar, permite-me recorrer a um livro que é conhecido de muitas pessoas nesta sala, que é um livro que tem 80 páginas, e eu tenho impressas 5.000 páginas de críticas a este livro. Portanto, este livro é um livro criticadíssimo, em particular na internet. Devo dizer que estou de acordo com quase todas as críticas que são feitas a este livro. E, no entanto, continuo a achar que o que o Michel Serres diz no livro faz sentido. Não é? Isto é, acho que as críticas, muitas críticas, são pertinentes, mas o que ele explica como argumento do livro continua a fazer sentido. Nesse livro, chamado Petit Poucette, traduzido literalmente para português a polegarzinha, a geração do pequeno polegar, nesse livro o Michel Serres desenvolve o seguinte argumentário, que houve apenas 3 grandes revoluções na história da humanidade. Não houve mais. Se quisermos olhar para toda a história da humanidade, nós tivemos apenas 3 grandes revoluções. A primeira grande revolução foi a revolução da escrita. Foi quando os seres humanos inventaram a escrita. Essa revolução teve lugar há 6.000 anos, 5.500 anos, 6.500 anos, há vários milhares de anos, e foi uma revolução que mudou tudo na nossa vida. Não mudou apenas a escrita, mudou a forma como nos relacionamos, como comunicamos, como vivemos, como lidamos com a memória, como aprendemos, como nos desenvolvemos, etc, etc. Enfim, a escrita mudou tudo na história da humanidade, de tal maneira que até algumas correntes historiográficas dizem que a escrita separa a pré-história da história, não é? E que é a escrita que nos faz entrar na história da humanidade. A segunda grande revolução, diz-nos o Michel Serres, foi a revolução do livro impresso, a revolução do Gutenberg. A revolução que teve lugar, basicamente, enfim, há 500 anos atrás, não é? A revolução que, de algum modo, difunde o livro, cria as bibliotecas, cria uma certa cultura escolar, consolida as universidades e, sobretudo, este é o argumento do Michel Serres, nos liberta o cérebro para as tarefas da invenção, da criatividade, nos liberta o cérebro para a enorme revolução científica que virá a ter lugar no século XVII. A ideia de que nós passamos a utilizar o nosso cérebro de outra maneira, passamos a utilizar a nossa relação com a aprendizagem de outra maneira, passamos a aprender de outra maneira, passamos a conhecer de outra maneira, a partir do momento que temos um livro nas nossas mãos. E que a terceira grande revolução, de acordo com o Michel Serres, é a revolução que está a acontecer hoje, neste momento em que eu vos estou a falar. A revolução que alguns chamam do conhecimento, que outros chamam do digital, uma revolução que está a transformar profundamente toda a nossa vida e também todo o modelo de organização das universidades, que é o que me interessa, não é? Na organização da vida académica, dos edifícios universitários, na vida dentro e fora do campus, nas formas de acesso, de produção e de difusão do conhecimento,
na convergência das disciplinas, na ciência, na arte, na cultura, na relação com o conhecimento, entre o conhecimento e a pesquisa, e a cultura e a criação, na ligação com a sociedade, enfim, diz-nos o Michel Serres, tudo está a mudar, e está a mudar a uma velocidade galopante. Estranhamente, eu poderia agora continuar-vos o argumentário do Michel Serres e poderia também falar-vos das 5.000 páginas contra o que o Michel Serres diz. Mas vou apenas ficar por aqui para efeitos da minha intervenção. Estranhamente, nós podemos argumentar que está tudo a mudar nas universidades, que há muita coisa que está a mudar nas universidades, mas que a pedagogia dentro das universidades parece manter-se relativamente inalterada, sem grande capacidade para acompanhar estas transformações. Como se tudo estivesse a mudar nas universidades, menos a pedagogia. Como se conseguíssemos mudar muitas coisas, mas não conseguíssemos mudar a pedagogia. Como se a pedagogia tivesse ficado, de algum modo, um pouco estática e parada no tempo. Há uma crítica violentíssima feita neste sentido por um grande neurocientista norte-americano, o senhor chamado Stephen Kosslyn, da Universidade de Harvard, que abandonou Harvard porque dizia que Harvard não está a ser capaz de ensinar os seus estudantes. E Harvard é para todos nós a instituição número 1, aquela que nós queremos imitar, não é? Ora bem, ele achava que aquilo já não serve, que aquele modelo não serve e saiu de Harvard para criar uma nova instituição que pudesse estar à altura das novas realidades pedagógicas e de aprendizagem. Há cerca de 6 meses eu estava a fazer esta conversa com o reitor de uma universidade brasileira e ele dizia-me: eu percebo mais ou menos o que o António Nova me está a dizer, mas não entendo bem, não explico-me lá isto melhor. E eu tentava recorrer aos meus dotes de conversa para lhe tentar explicar melhor isto que vos estou a tentar dizer a vocês. Mas manifestamente havia ali qualquer coisa que não dava certo. E eu, em desespero de causa, disse-lhe: reitor, está a haver aulas na sua universidade neste momento? Ele disse-me: está. Podemos ir visitar as aulas? Vamos visitar as aulas que estão a acontecer hoje na sua universidade. Ele disse: não, isso não pode ser, porque o reitor não entra nas salas de aula das universidades. Não, eu fui reitor e entrei em muitas salas de aula, não é? Às vezes as pessoas não gostam muito, mas ninguém ficou zangado comigo, não é? Bom, ele lá hesitou e lá escolhemos umas 7 ou 8 salas de aulas, mais ou menos auditórios como estes, não é? Com esta ou com outra configuração, e fomos visitar aquelas salas de aula, onde ele tinha visto utilidade secretária, eram turmas que estavam completas, em princípio havia cerca de 100 alunos em cada uma destas salas de aulas, e estavam a acontecer aulas naquele momento. Visitamos as salas de aulas e chegamos à seguinte conclusão. No auditório onde havia mais alunos, havia 7 alunos, não é? E, portanto, auditórios tinham 4 ou 5, não é? E desses 7 alunos, provavelmente não havia um único a ouvir o que o professor estava a dizer, não é? E, portanto, o professor repetia uma matéria, fazia uma espécie de um simulacro de qualquer coisa, enquanto que o que estava a acontecer naquele espaço não tinha nada, não estava a acontecer nada. Aquilo era uma pedagogia vazia. Não estava, era um ritual que se estava a cumprir, mas que não tinha nenhuma dinâmica pedagógica. Talvez se possa recorrer, eu hesitei em recorrer a esta metáfora que usei num texto há uns meses atrás, para tentar explicar-vos um pouco melhor isto que estou a tentar dizer. A metáfora do quadro negro, não é? Como metáfora, para explicar a ascensão e a queda desta pedagogia. Na verdade, quem inventa a escola e quem inventa a pedagogia é o quadro negro. Não é? O quadro negro é que inventa. Tudo o que nós fazemos foi inventado pelo quadro negro. Não é? Antes de haver quadro negro, basicamente não havia esta pedagogia que nós conhecemos, não havia este modelo escolar. Não é? Não havia salas de aula, não havia edifícios escolares, não havia currículo, não havia uma pedagogia didática tal como ela se elaborou ao longo dos últimos 150 anos. Ora, se repararem no quadro negro, eu poderia dar-vos 20 características do quadro negro, vou-vos dar apenas 2 características do quadro negro. A primeira é que o quadro negro é uma pedra lisa, vazia, não tem lá nada dentro. É preciso alguém que escreva alguma coisa no quadro negro para que o quadro negro se torne um instrumento didático. Enquanto ninguém lá escrever alguma coisa, o quadro negro não é um instrumento didático. É o professor que detém o conhecimento e que escreve este conhecimento num quadro negro para, assim, se
se transformar num instrumento didático. E como vocês sabem, a pedagogia universitária, baseada nessa ideia de transmissão de um determinado conhecimento, tem como referência o conceito anglo-americano de lecture, que nós traduzimos por preleção ou por lição, não é? E lecture, como todos sabem também, vem diretamente do francês lecture, isto é, alguém que está a ler alguma coisa para um conjunto de alunos, e nesta leitura para um conjunto de alunos está a raiz das didáticas que ainda hoje dominam a maioria dos ambientes de ensino no espaço universitário. O quadro negro é vazio, mas é um quadro, é um objeto fixo. É um objeto que está fixado a uma parede, quer seja negro, quer seja verde, quer seja branco, não interessa, não é? E nesse sentido ele define um determinado espaço pedagógico material, não é? E um espaço que é organizado tendo como ponto central o quadro negro, favorecendo por isso dinâmicas de comunicação vertical entre o professor e os outros. E dinâmicas que obviamente são dinâmicas de homogeneização, uma vez que nós estamos a falar para um conjunto de alunos que homogeneizamos através da nossa comunicação pedagógica, não poderia ser de outra maneira. Estamos a dirigir-nos a uma espécie de um aluno médio e, nesse sentido, a homogeneização é um fator importante da pedagogia tal como ela se desenvolveu nos últimos 150 anos. Recordem-se do nome que em todo o mundo se dá às escolas de formação de professores. As escolas de formação de professores que nascem nesta altura têm um nome em todo o mundo, elas chamam-se escolas normais. E normais que se destinam a normalizar o ensino, a normalizar os alunos, a normalizar a pedagogia, a normalizar a didática, a normalizar o espaço da sala de aula, a normalizar o tempo, a normalizar o horário, a normalizar a relação entre os alunos, a normalizar a mobilidade escolar e por aí adiante. Mudemos de metáfora, se quiserem, da metáfora do quadro negro para a metáfora do tablet. E aqui é preciso um grande aviso que o Michel Serres faz. Não por razões tecnológicas. A tecnologia não lhe interessa nada a ele e não me interessa nada a mim, pelo menos para efeitos deste meu argumentário. Não é por efeitos tecnológicos, mas por efeitos culturais. O quadro negro é um dispositivo vazio, o tablet é um dispositivo cheio. Tem lá todos os conhecimentos. Eu sei que nas 5.000 páginas de críticas ao Michel Serres, as críticas principais são, mas aquilo não é conhecimento, são informações, são dados, é caótico, é uma vergonha, está lá tudo escrito. E ele diz, eu sei isso, mas estão lá esses dados, essas informações, está repleto de um conjunto de coisas a que todos temos acesso sem ter que passar necessariamente pela mediação de um professor. E neste sentido, talvez, metaforicamente, ele induza práticas pedagógicas centradas no estudo individual, centradas no estudo de grupo, centradas na investigação, centradas na pesquisa, na relação, no trabalho conjunto, na cooperação. O quadro negro é um dispositivo fixo, o tablet é móvel. Para além de ser um dispositivo cheio, é um dispositivo móvel, que anda connosco e que, por isso, vai necessariamente rebentar com o espaço material da sala de aula ou do anfiteatro para se desdobrar num conjunto de outros espaços, físicos e virtuais, através de uma utilização que já não vai caber na estrutura espacial e temporal da sala de aula ou do anfiteatro. O que eu vos quero dizer, no fundo, é que esta transição metafórica, por razões culturais, por razões da maneira como nós estamos a utilizar o nosso cérebro, pela maneira como estamos a relacionar-nos uns com os outros, pela maneira como estamos a aceder ao conhecimento, vai, inevitavelmente, trazer uma enorme revolução no ensino, certamente, nas criancinhas, mas no ensino também dentro das universidades, como, aliás, já está a acontecer um pouco por todo o mundo. A grande reflexão hoje de algumas das grandes universidades norte-americanas é sobre o papel do campus físico. Qual é o papel do campus? Para que é que queremos o campus? Com certeza, para dimensões conviviais, para dimensões de construção do saber, para dimensões de diálogo, para dimensões de seminário, mas será que o queremos para as mesmas coisas que fizemos até hoje? Ou queremos para outras coisas, não é? Que necessariamente se vão alterar na organização dos cursos, nos espaços de ensino, no trabalho dos professores, na relação com os professores, no trabalho dentro e fora da instituição? Isto é, o meu argumento é que estamos perante mudanças impressionantes
que estão a acontecer em todo o mundo e que transformarão de forma bastante radical o espaço das universidades ainda durante a nossa geração. E na minha opinião, esta é a conclusão do meu primeiro ponto, e na minha opinião, as ciências da educação, a área da educação em geral, devíamos estar a pensar e a construir estas mudanças. Devíamos estar a pensar particularmente no caso da pedagogia universitária, no caso do papel dos professores no conjunto da universidade. Devíamos estar a ocupar, a desempenhar um papel alargado em todas as escolas, em todos os cursos, junto de todos os professores da universidade, para ajudar a definir, a pensar, a refletir. Ninguém tem coisas feitas, ninguém tem receitas próprias, receitas já pré-formatadas, mas devíamos estar a ajudar a definir estes novos modelos universitários. Devíamos estar a perceber o que é que são as novas formas de ensino, o que é que são as novas formas de aprendizagem, o que é que são as novas formas de trabalho dentro das universidades, muitas delas, aliás, que retomarão, por exemplo, a ideia original do seminário, tal como ele foi desenvolvido em Humboldt no princípio do século XIX, a ideia de uma co-construção dos conhecimentos, de uma co-construção dos saberes, não é? No seio das instituições universitárias. Na minha opinião, quando nos perguntamos para onde vamos, eu acho que nós devíamos estar investidíssimos nesta reflexão dentro das universidades e investidíssimos em pôr-nos ao serviço e ao trabalho de uma reflexão na totalidade da universidade, de uma renovação da pedagogia universitária, e a minha opinião é que nem sempre temos estado a desempenhar este papel. Nem sempre temos estado a ser capazes de sair da nossa caixa disciplinar para, num certo sentido, nos pormos ao serviço de um processo de transformação e de mudança profundíssima das universidades. Mas depois da revolução do ensino, vem a revolução na ciência, a revolução na investigação. Ao longo do processo de fusão das duas universidades de Lisboa, da Universidade dita Clássica e da Universidade Técnica, nós utilizamos muitas vezes um relatório do MIT chamado a terceira revolução na ciência, a revolução da convergência. O título que eles utilizaram foi o título da convergência, que é o título que eu próprio vou utilizar aqui para vos falar. Sempre a partir de uma ideia, para mim é uma ideia matricial e que vai muito para além da universidade, a ideia de que é muito importante perceber que num país como Portugal nós não temos nenhum outro valor significativo que não seja a ciência e o conhecimento. E, portanto, ou somos capazes de apostar seriamente na ciência e no conhecimento, ou dificilmente encontraremos solução para este país. As crónicas, as ideias, os discursos que infestam muita da nossa literatura no século XIX, muita da nossa literatura no século XX, muitos dos nossos debates no Parlamento no século XIX e no século XX são o pior que nos pode acontecer. Porque eram os discursos de que não éramos feitos para a ciência, de que isso eram coisas para os povos do Norte, não é? Que nós não éramos feitos para isso. Um dia as coisas cá chegariam, não é? E como dizia o Essa, chegavam sempre caras porque tinham que pagar os direitos da alfândega, não é? Isto é, um dia as coisas cá chegariam. E nós, com o nosso espírito, com a nossa invenção, com o nosso desenrascanço, com a nossa criatividade, lá nos adaptaríamos a essas novidades que vinham de outros lugares. O Antero avisou sobre isto na Conferência do Casino, e cito: a Europa culta engrandeceu-se, nobilitou-se, subiu sobretudo pela ciência. Ora, foi sobretudo pela falta dela, pela falta de ciência, que nós descemos, que nos degradamos, que nos anulamos, e nesse momento a alma moderna morreu inteiramente dentro de nós. O Antero tinha razão, mas temos que reconhecer que o caminho que fizemos nos últimos 40 anos é um caminho notável nesse sentido, tanto na área da educação como em muitas outras áreas científicas. Mas hoje estamos perante dois movimentos que não são exatamente idênticos, mas que são movimentos centrais para pensar esta nova revolução da ciência que nos está a acontecer ou que está perante nós. O primeiro, já aqui falei dele, é uma maior convergência entre áreas disciplinares.
Porque os grandes avanços do conhecimento realizam-se sempre nessas zonas de confluência, de fronteira, de cruzamento, e o mais importante não se passa dentro das disciplinas, mas passa-se na ligação entre as disciplinas. Os grandes temas, os grandes dilemas, os grandes debates do século XXI têm de ser trabalhados a partir de uma diversidade de olhares, de disciplinas, de cruzamentos, seja na nossa relação com a vida, com o envelhecimento, com a saúde, com a morte, seja nas problemáticas da terra, da economia, da sustentabilidade, da alimentação, da energia, do clima, da água, seja nas grandes temáticas culturais, religiosas, sociais, tudo isto exige um cruzamento de olhares, uma convergência sem a qual dificilmente conseguiremos um novo conhecimento e uma nova visão das coisas. Ninguém ignora que o desenvolvimento vertical, autónomo da investigação educacional também é importante. Não quero negligenciar, não quero desvalorizar esse desenvolvimento mais vertical ou mais autónomo da investigação educacional. Mas a área da educação, na minha opinião, devia intrometer-se no sentido que Ortega y Gasset utilizava na missão da universidade. Devia infiltrar-se, intrometer-se em todas estas temáticas que eu acabei de vos dizer, participando de forma aberta nos grandes projetos temáticos da convergência. Grande parte do futuro das universidades passa por aqui, por esta reorganização e por esta convergência das disciplinas, e estou convencido que grande parte do futuro da investigação educacional passará pela nossa capacidade de estarmos dentro destes debates, dentro destas temáticas, sermos capazes de inspirar muitas destas temáticas dentro do mundo científico. E isto significa também que, para além da convergência, há uma capacidade de levar o conhecimento à sociedade. Na área científica nós dizemos isso da seguinte maneira, que hoje não há tecnologia sem uma base científica, que toda a tecnologia tem uma base científica, contrariamente ao que acontecia no passado. Basta, por exemplo, ver a famosa revolução que todos nos anunciam, com o acrónimo de NBIC, a revolução N de nano, B de bio, I de info e C de cogno, portanto, a revolução que de algum modo vai mudar completamente o que é as diversas maneiras de nós vivemos, a revolução que nos anuncia, por exemplo, a existência de robôs inteligentes e até de robôs sensíveis, é o último anúncio que nos fazem, a revolução que do ponto de vista biológico nos anuncia a morte da morte, nos anuncia o controle do envelhecimento para daqui a 30 anos, a revolução que do ponto de vista da informação nos anuncia que dentro em pouco, num pequeno chip do tamanho de uma unha, estarão todas as enciclopédias do mundo, todas as informações do mundo estarão num chip de uma única unha. A revolução Cogno, por exemplo, que nos anuncia a capacidade de comunicarmos instantaneamente uns com os outros sem termos que passar pela linguagem. Um conjunto de outras revoluções que nos anunciam, todas elas são revoluções que ligam a dimensão científica aos desenvolvimentos tecnológicos. Não há possibilidade de separar uma coisa da outra como se separava no passado. E basta entrar num grande laboratório científico para perceber esta diversidade e esta pluralidade de contributos. Ora, no caso da educação, o problema põe-se exatamente da mesma maneira. Mas, aqui, sem esquecer alguns desenvolvimentos tecnológicos que podem ser importantes, a nossa tecnologia, entre aspas, são, obviamente, as políticas públicas. O nosso prolongamento tecnológico, entre aspas, não é? É a possibilidade de estarmos presentes nas políticas públicas e de prolongarmos o nosso trabalho científico através de uma informação e de um apoio à decisão do ponto de vista das políticas públicas. Não vou aqui repetir, não vale a pena repetir isto, o Licínio disse milhares de vezes, muitos outros colegas também, que a lógica da ciência é necessariamente distinta da lógica da política e da lógica da ação política. Nós temos nenhuma dúvida sobre essa matéria, nem vale a pena discutir. Mas isso não significa que a política do século XXI, nomeadamente na área da educação, não tenha de considerar inevitavelmente uma informação rigorosa e consistente que resulta
do estudo científico das realidades e das realidades educativas. Este duplo movimento que procurei captar neste segundo ponto, da convergência e dos prolongamentos tecnológicos ou de políticas educativas, é, na minha maneira, a forma certa de abrir o trabalho científico para outras lógicas, para outros processos e para outras maneiras de nos organizarmos na área da educação. E destas duas afirmações, destes dois movimentos, decorrem inúmeras consequências quanto às nossas prioridades e aos investimentos que temos de fazer para assegurar uma maior presença da educação, tanto nos grandes projetos temáticos que hoje se desenvolvem na União Europeia, em Portugal, em todo o mundo, como no apoio às políticas públicas. Parece-me uma segunda linha de orientação decisiva para os anos que aí nos esperam no setor da educação. E depois do ensino veio a ciência. E depois da ciência veio a terceira missão, uma nova relação entre as universidades e a sociedade. Acredito mesmo que o ponto central da refundação das universidades será uma nova relação com a sociedade. Um novo compromisso público, um compromisso que não é apenas no interior das fronteiras institucionais, mas que é sobretudo no espaço público, na ligação com a economia, na ligação com a cultura, na ligação com a sociedade. E já não se trata, como no passado, de estender, esse conceito de extensão universitária. Já não se trata de estender a cultura e o conhecimento à sociedade, mas de perceber de que forma as universidades estão inevitavelmente embrincadas nas grandes questões sociais da saúde, da educação, da justiça, da energia, do ambiente, da cultura, da justiça, dos transportes, da habitação. E do ponto de vista da formação universitária, esta nova realidade vai passar, na minha opinião, por uma educação que muito rapidamente vai deixar de ter lugar apenas dentro das instituições, enquanto espaço físico, e vai passar a ter lugar em muitos outros espaços sociais e culturais, e também numa ligação mais forte com as profissões. Do ponto de vista desta nova realidade, é preciso percebermos que provavelmente as universidades vão começar a criar aquilo que alguns de nós temos vindo a designar por uma espécie de terceiros espaços. Espaços que não são internos às instituições, mas que não são inteiramente externos. Espaços que permitem uma confluência de ligações que encontra, a meu ver, um ponto importante no que se refere à educação e ao setor da educação. Hesitei em fazer este apontamento, porque isto obrigar-me-ia a abrir uma outra intervenção. Apesar de tudo, achei que valia a pena fazer uma ilustração deste argumento que estou a tentar desenvolver perante vós. E vou fazer esta ilustração na questão da formação de professores, sabendo que isso poderia suscitar muitos debates e que o que vou dizer é curto e necessitaria de mais argumentação. Podemos dizer que nos últimos anos assistimos, em Portugal, como aliás na maior parte do mundo, na maior parte dos países do mundo, a um processo que foi designado como um processo de universitarização da formação de professores. Isto é, a passagem da formação de professores para um nível superior, do nível médio ou do nível mais baixo para um nível superior. E julgo que todos nesta sala reconheceremos que este processo trouxe avanços de grande significado, tanto na formação de professores propriamente dita, como na afirmação da profissão, no prestígio e na valorização dos professores. Mas hoje não podemos deixar de reconhecer que este processo trouxe também alguns problemas que não podemos ignorar. Aquele que me interessa aqui assinalar, sabendo que é perigoso estar a dizer isto da maneira que estou a dizer, mas este que me interessa aqui assinalar prende-se com um certo afastamento dos professores e das suas culturas profissionais dos espaços universitários da formação. Este afastamento, aliás, torna-se muito nítido nos nossos próprios discursos, em que nos últimos 20 anos passamos o tempo todo a dizer que é preciso aproximar as universidades das escolas, que é preciso articular a teoria com a prática,
E se dizemos isto, é porque sentimos que isto não está a ser feito, não é? Sentimos que há aqui uma falta que está a ser importante do ponto de vista da formação de professores. Esta necessidade de aproximação torna-se óbvia em muitos lugares, em todo o mundo. No entanto, ela traz um certo voluntarismo, mas também algumas dicotomias, como todas as dicotomias são inúteis. Não há nenhuma dicotomia interessante na área da educação. Não é? Eu, aliás, isso muitas vezes aos meus alunos, era a primeira aula que eu lhes dava, era, se alguém vos colocar perante uma dicotomia, não respondam. Não é? Porque não há possibilidade de responder a uma dicotomia na área da educação. Não é? E, portanto, dicotomias que às vezes são não só inúteis, mas perigosas. Por exemplo, a dicotomia de teoria e prática, que é mais inútil de todas as dicotomias na área da formação de pessoas ou na área da educação. Não é? Dicotomia que, aliás, nos leva muitas vezes a pensar, implicitamente pelo menos, que a teoria está nas universidades e que a prática está nas escolas. Não é? Que é uma coisa absurda. Porque, obviamente, que há teoria e prática dos dois lados. Não é? Há teoria e prática nas universidades, há teoria e prática nas escolas. Mas o mais importante para mim é perceber a necessidade de uma formação de professores que vai progressivamente ser feita, é a minha convicção, numa espécie de um terceiro espaço que terá um fortíssimo referencial universitário, mas também uma presença forte da profissão no interior deste terceiro espaço e até na sua direção. Alguns aqui presentes conhecerão as bases do que foi a última reforma educativa francesa, que instituiu a ESP, as escolas, que é um acrónimo para Escolas Superiores do Professorado e da Educação, e creio que as bases dessa reforma dão passos interessantes neste sentido, ainda que é verdade que a reforma não está a correr muito bem na sua concretização, mas os fundamentos, a maneira como esta reforma é apresentada, dá passos importantes neste sentido, colocando no mesmo universo de trabalho, no mesmo universo de referência, professores universitários, professores das escolas, diretores, responsáveis educativos diversos, investigadores educacionais, de forma a construir um espaço de formação que seja também e simultaneamente um espaço de desenvolvimento profissional docente. Não é esta, obviamente, a ocasião certa para analisar estas evoluções, que procuram, num certo sentido, combater a desvalorização da formação de professores de que eu vos falava no início desta intervenção e que procuram ligar os espaços da formação universitária, os espaços da profissão docente, os espaços do trabalho escolar e os espaços das políticas públicas. Não é? E é provável que na área da educação, tal como em muitas outras áreas, se assista a uma presença mais capilar da universidade no tecido social e profissional. Pela minha parte, acredito que está aqui o ponto-chave para a mudança das universidades, esta nova relação com a sociedade, mas também para as mudanças que temos de enfrentar no setor da educação. Aqui ficam, pois, estes 3 apontamentos sobre para onde vamos. E neste para onde vamos, acredito, foi o que procurei transmitir, que vamos viver nos próximos anos uma profunda renovação do ensino e da pedagogia na universidade, sob todos os pontos de vista, e que é essencial que a área da educação faça parte dessa mudança, dessa renovação, que estejamos presentes neste debate. Acredito também, como vos disse, que vamos assistir a um reforço da ciência em torno de grandes temáticas que cruzam as questões da vida e da vida em sociedade, e que serão estas grandes temáticas que vão canalizar os grandes apoios e os grandes financiamentos nacionais e internacionais, e que é essencial que a área da educação esteja presente nesta revolução da ciência e nas consequências que daí advêm para o plano das políticas públicas. Acredito, por último, que o ponto decisivo da refundação universitária vai ser uma nova relação entre a universidade e a sociedade, entre a universidade e a cidade, no sentido da polis, também no que diz respeito às profissões e à maneira como elas se ligam à universidade, e parece-me essencial que isso traga uma reflexão profunda sobre a relação entre a área da educação
e as profissões da educação, entre a área da educação dentro e fora das universidades, entre a área da educação e as questões da cultura, do social e do conhecimento. Num certo sentido, tudo o que vos disse, tudo o que podemos dizer são sempre pedaços de uma certa autobiografia da nossa parte. Pela minha parte, vejo o mundo de muitos lugares e de muitas maneiras e acredito que é na junção destes pontos de vista, de uma diversidade de biografias e de culturas, que se fazem as universidades e que se faz a área da educação. Procurei olhar para esta área de fora, de nós para fora, de fora de nós, num certo sentido, podendo ter seguido o caminho inverso e ter feito um discurso mais interno à área da educação, mas isso fica para outra ocasião. Em tudo o que podemos fazer, temos de o fazer no interior de uma grande liberdade. Liberdade académica, liberdade científica, liberdade das instituições. Precisamos de nos libertar de uma teia impressionante de burocracias, de leis, de regulamentos, que estão a asfixiar a nossa vida e o nosso trabalho diário. O nosso colega Virgínio Lima, num texto que ele teve a amabilidade de me oferecer há algumas semanas, explica de maneira notável que há uns anos atrás nos anunciaram um estado pós-burocrático, mas que afinal estamos todos a viver uma era da hiperburocratização, uma hiperburocratização que é levada ao extremo pelas possibilidades tecnológicas que multiplicam plataformas e dispositivos de controle até ao infinito e que anulam a autonomia e a liberdade científica, a liberdade pedagógica, a nossa autonomia de funcionamento, sem a qual nada do que eu vos disse poderá ser levado a cabo. Mas esta liberdade e esta autonomia deve ser vista em todos os níveis. Porque eu assisti a muitos reitores que reivindicavam a autonomia junto do Ministério e do Governo, mas que achavam que para baixo eram eles que mandavam, não é? E assisti a muitos diretores de escola que reivindicavam a autonomia em relação aos reitores, mas dentro das escolas eram eles que mandavam, não é? E assisti a muitos professores que reivindicavam a autonomia em relação aos diretores das escolas, mas quando era na sua sala de aula, eram eles que mandavam, não é? E por aí adiante, não é? A liberdade tem que ser a todos os níveis, nos diversos planos da nossa ação pedagógica, científica, etc., porque sem isso nós não conseguiremos estar à altura dos desafios do futuro. E os desafios do futuro pedem-nos, dentro das universidades e dentro da educação, pedem-nos um pensamento diferente. Um pensamento baseado no conhecimento, baseado num conhecimento com independência, com desprendimento, com desinteresse, no sentido mais nobre do termo. A sociedade não nos pede que sejamos mais uma empresa, ou mais um think tank, ou mais uma fundação, ou mais outra coisa qualquer. A sociedade pede-nos para sermos diferentes, porque é nessa diferença que nós podemos dar um contributo para pensar, para antecipar e para projetar o futuro. Este é o trabalho que temos pela frente, nas universidades e na área da educação. E é este o trabalho que temos para fazer, sem hesitações. Há uns tempos, há uns meses, 2 ou 3 meses, eu estava a ler um livro em que o Cottinelli Telmo, como sabem, foi um arquiteto muito famoso em Portugal, propôs para Portugal que se fizesse em Lisboa um monumento, um grande monumento na cidade de Lisboa, para de algum modo ilustrar o que era este país. E o monumento que ele propunha era um monumento à hesitação. Não é? E dizia ele que propunha que o pedestal do monumento fosse uma pilha de gavetas fechadas à chave. Não é? Que a estátua fosse uma grande folha de papel selado. E que por trás houvesse uma legenda com o verbo hesitar conjugado em todos os tempos, pessoas e modos. Não é? Seria um bom monumento para ilustrar muitas das burocracias, das faltas de liberdade com que nós vivemos dentro das instituições, para ilustrar a hesitação de muitas políticas, para ilustrar muitas das nossas inércias. Mas se continuarmos com estas inércias, não conseguiremos romper com alguns constrangimentos que eu aqui vos procurei trazer.
As universidades têm a tutela do passado, têm a tutela das histórias e das memórias que nos fizeram ao longo dos séculos. Mas têm esta tutela com a obrigação de a projetarem no futuro, de abrirem, como dizia o George Steiner, o drama científico das possibilidades futuras. O Mário Cesarini escrevia isso de uma outra maneira, de uma maneira diferente da de George Steiner, mas para dizer praticamente a mesma coisa. Julgo que numa carta ao Eurico Gonçalves, ou num catálogo da primeira exposição do Eurico, já não me lembro, dizia ali Eurico: nós não podemos negar as épocas, não podemos negar a história, não podemos negar o que nos acontecer. Temos de respeitar isso, mas pegar nas épocas e arremessá-las para o futuro. Não é? Isto é, projetar essas heranças numa dinâmica de futuro. Foi por isso que vos quis falar brevemente das histórias, de algumas histórias, de poucas histórias desta área da educação, mas sobretudo tentar compreender melhor o para onde vamos, tentar compreender melhor o que, na minha opinião, são os nossos desafios de futuro. Porque é assim que devemos encarar a época que nos coube viver. Vai haver mudanças profundas nas universidades. Vai haver mudanças profundas na educação. Num certo sentido, essas heranças vão acontecer, quer queiramos, quer não. Talvez se recordem alguns aqui presentes de uma pergunta que parecia simples, feita pelo Gaston Bachelard no final do encontro de jovens revolucionários em maio de 68. Os jovens queriam mudar o mundo, tiveram 2 horas a discutir sobre que era preciso mudar o mundo, e no final o Gaston Bachelard levantou a mão e ter-lhes dito: eu não entendi nada do que vocês estiveram aqui a discutir, não é? Os jovens ficaram indignadíssimos porque estava um grande movimento de mudança do mundo. Disseram: não entendeu como, é inacreditável, o que é que não entendeu? E o Gaston Bachelard deu esta resposta que eu acho que nos aplica a nós também hoje, não é? Meus amigos, o mundo vai mudar, quer vocês queiram, quer não queiram, não é? O problema não é mudar o mundo, o problema é a direção dessa mudança, o problema é o rumo dessa mudança. As universidades vão mudar, quer nós queiramos, quer não queiramos, não é? O problema é mudar em que sentido, mudar em que direção, mudar para quê? E julgo que é a capacidade de nos inscrevermos nessa mudança, de refletirmos sobre essa mudança, que pode levar as universidades a terem um caminho que é um caminho mais importante para nós, que é um caminho mais importante para a área da educação, que é um caminho com mais significado para todos nós. Este é o tempo que nos coube viver. Vai ser um tempo de enormes mudanças, quer queiramos, quer não. Esperemos que saibamos querer e saibamos, com este querer, assumir um poder desta mudança e um poder sobre a direção desta mudança. Porque não podemos desperdiçar este tempo, que é o nosso tempo. Ninguém nos perdoaria, nem nós próprios nos perdoaríamos a nós próprios. Julgo que esse é o sentido principal do que aqui vos quis trazer, agradecendo muito este convite, agradecendo muito a vossa atenção. António Nova. Eu creio que, enfim, aquilo que ele aqui nos trouxe era aquilo que nós esperávamos que ele poderia e quereria fazer, portanto, nesse sentido, trata-se de uma intervenção que, naturalmente, nos convida a ponderar, a refletir as suas opiniões, as suas ideias, os seus desafios e nos obriga a tomar atitudes, porque há aqui, nesta reflexão, um problema que se nos coloca, que é sempre um problema clássico há muito tempo, que é o que fazer. Não é? O que fazer. Tem várias ressonâncias, aliás. O que fazer. E, portanto, cada um de nós, evidentemente, vai refletir e está a refletir e tem a sua própria forma de abordar estes desafios. Eu não quero fazer uma síntese, não é hora para isso. Creio que também não é hora de
iniciarmos um debate que seria eventualmente infindável, a menos que alguém sinta um apelo fortíssimo a exprimir a sua opinião, e sobretudo se for de discordância, porque aí poderá ser mais criativo, não é? Mas eu creio que o grande desafio que aqui nos é colocado é, efetivamente, o que fazer, como assumir as nossas responsabilidades, como resgatar a educação do processo de instrumentalização mais ou menos vocacionalista, tecnocrático, burocrático, certamente, não é? Que tem vindo a sofrer. Porque, na verdade, a educação é hoje muito importante pelas piores razões, de maneira geral, no discurso das políticas públicas, não é? Porque se entende que a educação vai fazer tudo, pode tudo, conseguirá remover todos os obstáculos, garantir a eficácia e a eficiência, a racionalidade económica, a empregabilidade e o empreendedorismo e, portanto, transformou-se numa pílula miraculosa que tudo vai resolver. E nós sabemos que não é assim, quer dizer que a mudança social não é possível sem o contributo da educação, mas sabemos que a educação isoladamente não conseguirá fazer a mudança social e, portanto, há aqui obstáculos, dificuldades. Portanto, eu diria que o António Novoa nos desafia, de certa forma, um resgate da substantividade da educação, não é? Da desalienação, não tenho medo da palavra, da desalienação da educação, da pedagogia e, no nosso caso, do mundo universitário. Quer dizer, eu creio que fique bem claro aqui que nós corremos fortíssimos riscos de alienação na universidade. A alienação das responsabilidades, a alienação da educação, a alienação mesmo em termos de trabalho alienado do professor universitário, do investigador, não é? Que está sitiado por instrumentos sofisticadíssimos de controle do produtivo, de um produtivismo que é desumano, tipicamente desumano, não é? E que se expande por todas as áreas, pela promessa de desmaterialização, como se essa desmaterialização fosse desburocratização, quando sabemos que está sendo o contrário. A desmaterialização a que vimos assistindo com as novas tecnologias de informação e comunicação tem um potencial inimaginável de standardização, de padronização, de mensuração, de comparação e, portanto, de competitividade, de emulação, não é? No sentido de uma desumanização da educação. É preciso, neste sentido, que é um sentido que foi dito há muitos anos pelo Theodor Adorno, pela Escola de Frankfurt, muitas vezes, é preciso combater a administrativização da educação, a administrativização da pedagogia, da investigação, e, portanto, desse ponto de vista, eu creio, da própria organização do trabalho pedagógico, da própria organização do trabalho de investigação. Nós somos trabalhadores científicos, somos trabalhadores educativos, somos trabalhadores pedagógicos. Quer dizer, sobre isso eu creio que, se tivermos dúvidas, essas dúvidas são já paralisantes. Se nós realizarmos um trabalho, não é? Com tentativa de alcançar alguma inspiração, mas com a certeza da transpiração, sobre isso não há. Não é? Ninguém atinge alguma criatividade e alguma inspiração sem ser com muita transpiração. E essa transpiração tem que fazer sentido, não pode estar ao serviço de uma agenda que é uma agenda externa, heterónima, não pode estar ao serviço de uma agenda alienada e, de certa forma, para realizar o diálogo, a convergência, que aqui foi uma dimensão central e com a qual eu tenho uma grande concordância, é preciso que esse diálogo, essa convergência, seja feita com a capacidade de ter voz de todos os intervenientes, de um diálogo aberto, sem menorizar ninguém, nem nenhuma área científica. Esta lógica da menorização, das prioridades, do que conta, e o que conta, já sabemos que é o que mais fácil se deixa contar. Quer dizer, tudo isto é péssimo para a situação em que nós nos encontramos. E, portanto, a liberdade faz um sentido, a autonomia faz um sentido, desse ponto de vista, e a autonomia que faz sentido na universidade é a autonomia que está no coração da universidade. Não é? E eu lamento dizê-lo, ou pronto, eu não lamento, mas afirmo com lamento relativamente àquilo que vai passando pelas autoridades políticas e muitas vezes universitárias, a autonomia fundamental da universidade não é a autonomia da gestão universitária. A autonomia da gestão é instrumental face à autonomia da universidade.
A autonomia da universidade, a apuração da autonomia universitária é a autonomia científica, pedagógica, cultural. Essa é que é fundamental, porque nós sem ela não conseguimos realizar o nosso trabalho. Não porque nós sejamos merecedores de mais autonomia que os outros cidadãos. Não é isso. É que o nosso trabalho sem autonomia não pode ser bem feito. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que há um longo caminho a realizar, e é um longo caminho que significa ter em mente os fins, os objetivos, a política no seu sentido mais amplo, e não apenas o meio, e não apenas o meio óptimo, e não apenas a eficácia centrada no meio dos instrumentos. Desse ponto de vista, eu creio que os desafios do António Nóvoa são muito relevantes, mas são desafios que nos levam a uma repolitização democrática da universidade, da educação, da pedagogia, do diálogo, do convívio, da convivência, das regras de convivência. Como esquecemos elites a este propósito, a convivialidade. Como nós fomos perdendo a convivialidade na universidade, não é? No combate diário, um combate diário contra todos os inimigos. E o inimigo está ao lado, não é? Porque escreve mais papers, ou menos. Ou tem mais financiamentos aprovados, ou menos. Ou pertence a uma área mais sexy, não sei o que é que seja, uma área mais sexy em função do que se diz agora, que é as áreas sexys das grandes prioridades do financiamento. Então, eu creio que este mundo que se abateu sobre nós com responsabilidades nossas, porque se os universitários não são capazes de refletir criticamente sobre as condições da sua própria existência global, cultural, científica, económica, das próprias condições da sua existência como trabalhadores científicos, trabalhadores sociais, trabalhadores da universidade, possivelmente não são universitários, e se não forem universidades, isto já não é uma universidade. Enfim, o René Magritte não daria melhor. E eu espero que isto, genericamente, possa continuar a ser universidade. Acho que o António Nóvoa nos lança imensas pistas, não é, sobre esse assunto, e por isso o seu contributo é, como se esperava, inestimável. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Licínio, muito obrigado a todos mais uma vez. Eu estava a ouvir o Licínio e estava-me a lembrar daquela uma história que alguém me contou. Acho que ela é contada por vários artistas, mas me contaram como sendo o Picasso, não é? Que alguém, já perto do fim da vida do Picasso, teria levado um desenho e teria dito: olha, isto foi um desenho que o senhor fez há 40 anos atrás, mas na altura o senhor não assinou, e agora se pudesse assinar dava jeito, não é? Porque a coisa ficava muito valorizada, não sei o que tal. E o Picasso terá olhado para o desenho, terá visto e terá dito: eu nunca desenhei isto, mas isto é muito bom, vou assinar. É o que eu penso do que o Licínio acabou de dizer. Obrigado.